Olá, eu sou Hermínio Portes. A partir de que data o alimentante deve efetuar o pagamento da pensão alimentícia? Pois bem, para a gente definir isso, é necessário primeiro a gente saber o que é o dever moral e o que é a obrigação legal. O dever moral consiste no fato do alimentante saber que o alimentado necessita da pensão alimentícia e faz o pagamento, sem qualquer formalização. Simplesmente chega e começa a efetuar o pagamento. A obrigação legal já é diferente. Ela exige uma formalização, ou mediante uma ação judicial, ou mediante um documento extrajudicial. Qual é a diferença? A diferença consiste no seguinte: se no dever moral, onde não houve a fixação, ocorrer a inadimplência, não existe uma ação judicial para que o alimentado ou alimentada execute o devedor. Já na obrigação legal, comprovou a inadimplência, tem a ele a execução para cobrar, para executar o que lhe é devido. E também tem algumas situações, mesmo não em hipótese da inadimplência, mesmo não configurando a inadimplência. O alimentante, se eventualmente ele faz imposto de renda, ele tem o direito de fazer a dedução da pensão alimentícia, somente aquela fixada judicialmente. A que ele pagou voluntariamente, que decorre do dever moral, essa não pode ser feita a dedução. Também fica mais fácil para as partes se ocorrer a dedução diretamente na folha de pagamento. Ao alimentante, ele não tem que se preocupar em pegar o dinheiro, depositar ou entregar para o alimentado ou seu representante legal, e nem o alimentado ou alimentada correrá no risco de ter algum atraso. Bom, mas para que isso ocorra, saber a data precisa, nós temos que dividir os alimentos em 3 situações, quanto à sua origem, né? Primeiro, alimentos fixados em virtude de uma imposição legal, em virtude de uma lei. Os alimentos fixados em decorrência de uma transação. E os alimentos instituídos em decorrência de um ato ilícito. Pois bem, os alimentos decorridos por força da lei, eles têm a previsão legal no artigo 1694 do Código Civil, que são destinados para os parentes, para o cônjuge ou para o companheiro, aonde um pode pleitear o alimento dos outros. E também na Lei 11.804 de 2008, que se refere tão somente aos alimentos gravídicos, ou seja, a gestante para garantir que terão uma gravidez segura e saudável. Essa modalidade de alimento também ela é chamada de legítima, alimentos legítimos. Para sua fixação, há necessidade de um processo judicial e pode ocorrer de diversos tipos de ações. Por exemplo, num divórcio, se as partes forem casadas, poderá haver a instituição dos alimentos. Numa ação de reconhecimento e dissolução da união estável, a mesma possibilidade. Vamos pensar que não sejam nem casados e muito menos tiveram uma união estável. Pode entrar com uma ação baseado na Lei 5.478/68, pleiteando tão somente o alimentos. Lembrando que mesmo que as partes sejam casadas, os pais sejam casados, não há necessidade de instaurar o divórcio ou a dissolução da união estável, o reconhecimento para a fixação dos alimentos. Poderá ser feito tão somente numa ação em apartado autônoma prevista pela Lei 5.478/68. O mesmo acontece com os alimentos gravídicos. Nessas ações, existe a possibilidade de fazer o pedido e o juiz deferir liminarmente os alimentos. Esse é um ponto. Vamos passar para a segunda classificação dos alimentos, que são os alimentos por transação. Esses alimentos por transação,
eles podem ser instituídos por ato inter vivos ou por legado. Por ato inter vivos, mediante a celebração de um documento ou um termo referendado pelo Ministério Público, pela Advocacia Geral da União, pela Defensoria Pública, pelos advogados transatores, pelo mediador ou pelo conciliador. A previsão legal vem pela interpretação do artigo 784, inciso 4 do Código de Processo Civil, que confere a esse documento a característica de título extrajudicial. Por sua vez, a instituição por legado significa, na lavratura de um testamento, evidentemente pelo testador, favorecendo uma pessoa a esses alimentos, que será o legatário. Finalmente, nós temos a terceira hipótese. A terceira hipótese são os alimentos fixados em virtude do ato ilícito. Qual é a previsão legal? O artigo 948, inciso 2, e o 950, ambos do Código Civil. 948, inciso 2, ele se aplica quando houver homicídio. E uma das formas de indenização ao infrator é o pagamento de alimentos para os dependentes do falecido. Ou na hipótese do artigo 950, quando não resultar o evento morte, mas por algum motivo a vítima não pode mais exercer a função que ela exercia ou teve a sua capacidade laborativa diminuída em razão do acidente provocado pelo infrator. Esses alimentos são chamados indenizativos, indenizatórios e são instituídos também por processo judicial. Diante disso, a gente pode verificar, ter a certeza de que os alimentos podem ser instituídos de duas maneiras, ou por processo judicial ou por documento público, documento referendado. Na hipótese de processo judicial, havia uma discussão se prevaleceria, os alimentos seriam devidos a partir do ajuizamento, da citação, em alguns casos até do trânsito julgado da sentença. Diante dessa polêmica que se criou, o STJ editou uma súmula, a 621, que fala que os alimentos são devidos a partir da citação, que é o ato pelo qual o requerido toma conhecimento da ação que lhe está sendo promovida. Então, para os processos judiciais, fixou-se os alimentos são devidos a partir da citação. Para a situação onde eles são instituídos por documento referendado ou por legado, ele vale a partir do que foi pactuado, o termo inicial que foi considerado lá, que foi estipulado, essa situação. E da mesma maneira, dos atos ilícitos, que também decorrem do processo judicial, eles são devidos a partir da citação. Qual a importância disso? Por que é necessário saber se trata de título executivo judicial ou título executivo extrajudicial? Bom, os alimentos fixados em processos judiciais são alimentos que possuem o título executivo judicial. Os alimentos fixados por testamento ou por documento referendado são títulos executivos extrajudiciais. Tanto no título judicial ou no extrajudicial, existem as duas maneiras de você executar. A primeira, no caso, seria por prisão e a outra possibilidade seria por penhora, ou seja, expropriando-se bens do devedor. Mas a fundamentação, a regulamentação no Código de Processo Civil que diverge, que é esparsa considerando a natureza do título. Se o título executivo for judicial e se optar pelo rito da prisão, deve ser obedecido o artigo 528 a 533 do Código de Processo Civil. Ou seja, entra-se com a execução, apresenta o demonstrativo, fala que vai constar conta a inadimplência,
o executado será citado para efetuar o pagamento ou justificar o motivo pelo qual não faz em 3 dias sob pena de prisão. O juiz decidirá essa justificativa, acolhendo-a, determinará que a prisão não é possível e, por sua vez, determinará a conversão do rito para a penhora, seguindo a outra modalidade, expropriação de bens. Ele não acolhendo a justificativa, vai decretar a prisão do devedor pelo prazo de 1 a 3 meses. Lembrando, mesmo que o devedor cumpra integralmente essa pena, não quita a obrigação. Ele somente não poderá ser preso novamente pelo mesmo motivo. Mas o mesmo motivo não é débito alimentar. Ele não poderá ser preso pelo mesmo período inadimplente. Por exemplo, se ele foi preso pelo período de janeiro a abril de 2020, ele não poderá mais ser preso pelas pensões referentes a esses meses. Mas a partir de maio, ele poderá ser preso. E lembrando que para ajuizar também a ação com base no pedido de prisão, somente poderá estar nela expressa as 3 vencidas anteriormente ao ajuizamento e as que se vencerem no curso da lide. As anteriores a 3 meses não podem ser mais objeto de pedido de prisão, porque elas perderam o caráter alimentar. Optando-se pelo rito da expropriação dos bens, a previsão legal é o artigo 522 a 527 do Código do Processo Civil, aonde você apresentará o valor e o executado será intimado para efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, sob pena de não o fazendo, acrescer a multa de 10% e honorários no mesmo percentual. E, a partir do decurso desse prazo para o pagamento voluntário, começará para ele o prazo para a defesa. A defesa do título judicial, contra o título judicial de pensão alimentícia, chama-se impugnação. O juiz julgará e dará o resultado final. Se eventualmente o resultado final dessa impugnação não implicar na extinção da execução, o recurso cabível será o agravo de instrumento. Se implicar na extinção da execução, pelo reconhecimento do pagamento ou pela inexistência do débito, seja qual for o motivo, se implicar na extinção da execução, o recurso contra ela será a apelação. Pois bem, isso é o título judicial. Com referência ao título extrajudicial, também existem as mesmas modalidades de execução: por prisão ou por expropriação dos bens. Com referência à prisão, a regulamentação vem nos artigos 911 a 913 do Código de Processo Civil, que são as mesmas disposições. Você entra com um pedido, noticiando o valor do débito, o quanto que está devendo, quais pessoas que estão em atraso, também só pode ser executado as 3 últimas. O executado será, no caso, citado, não intimado, para efetuar o pagamento em 3 dias ou justificar o motivo pelo qual não faz, sob pena de ser decretada a sua prisão. Por sua vez, se fizer a opção por executar na expropriação de bens, o fundamento legal é o artigo 824. Só que aí a defesa contra essa execução se denominará embargos e não a impugnação como no título judicial. E o recurso cabível a ser proferido nos embargos será o recurso de apelação. Pois bem, gente, em linhas gerais, temos resumidamente o seguinte, respondendo à pergunta inicial: qual é a data inicial? Quando que o devedor, quando que o alimentante tem que começar a pagar a sua pensão alimentícia? Se for em decorrência de processo judicial, a partir da citação, de acordo com a súmula 621 do STJ. Se for por legado, testamento ou termo referendado, na data que foi pactuada. Uma observação: com referência à súmula 621 do STJ, ela diz que os efeitos da sentença no que se refere aos alimentos, quanto à majoração, fixação, quanto à diminuição ou exoneração,
retroagirão os efeitos para a data da citação. Vedada a compensação e a repetibilidade. O que significa? Poxa, vamos pensar. Bom, se reduziu o valor da pensão alimentícia ou exonerou, o que acontece? Se retroagir a data da citação, o que foi pago, então não teria efeito nenhum. É muito importante essa observação, porque no caso de inadimplência, se houver uma execução que estiver sendo discutida, ou seja, o devedor está devendo pensão alimentícia e está sendo executado na modalidade da penhora. Se eventualmente for julgada procedente essa ação, ele não terá que efetuar o pagamento. Bom, eu espero que de alguma maneira eu tenha colaborado com vocês. E se esse vídeo for útil, vocês considerarem como interessante, compartilhem, divulguem. Não se esqueçam, se inscrevam no meu canal, ativem o sino, sigam nas redes sociais, estou aberto a comentário, comentem, opinem, façam sugestões. Fiquem com Deus, muito obrigado.